Fala pessoal, tudo bem? Ontem a gente fez lá o nosso treinamento, né? E uma das coisas que eu fiz foi fazer a gravação do treinamento para que vocês pudessem repassar de maneira mais calma depois. Só que eu fui dar uma verificada, eu fiz uma configuração errada aqui. Vocês viram que lá na hora eu não consegui fazer a gravação de tela através do Meet e eu fiz através do OBS. Só que o meu microfone do OBS era diferente do microfone do, do Meet. E aí não ficou legal. Então eu vou tentar fazer aqui um resumão, né, de tudo que a gente fez de uma maneira melhor, digamos assim, tanto em termos de qualidade de som quanto em termos de conteúdo. E aí vai ficar aí de registro para vocês poderem consultar quando vocês tiverem dúvida, beleza? Então, eu estou aqui no meu Google e para você criar um formulário, né, se é um Google formulário, você vai ter que ter uma conta Google. Eu vou usar a minha conta institucional. Eu vou vir aqui no cantinho, vou verificar. Está aqui a minha conta institucional. Os formulários são criados lá no Google Drive. Para acessar o Google Drive, você vai vir aqui nesses pontinhos aqui, né? Tem 9 pontinhos. Você vai clicar aqui e vai procurar aqui dentro o Drive. Vai dar um clique e automaticamente você vai entrar no seu Drive. Eu estou pedindo por enquanto para o pessoal dar uma olhada aqui na pasta compartilhados comigo. Vai aparecer uma pasta com os anos que você seleciona. Se você seleciona em apenas um ano, vai aparecer a matéria mais o ano em uma pasta só. Se você leciona em 2 anos, vai aparecer a matéria e os 2 anos, uma pasta para cada ano que você leciona. Vamos dar uma olhadinha que essa pasta vai ser importante para a gente daqui a alguns dias. Por enquanto você pode usar qualquer pasta para fazer a gravação do seu formulário, tá? Então eu vou voltar aqui no meu Drive. Para você criar um formulário, você pode vir aqui em novo e escolher formulário Google, tá? Se você quiser também, você pode dar um clique com o botão direito e escolher formulário Google. Você vai dar um clique com o botão direito em qualquer lugar vazio, né? Aqui eu não posso clicar com o botão direito em cima de pasta ou de arquivo, porque senão ele vai achar que eu vou querer fazer alguma coisa com essa pasta ou com esse arquivo. Então eu vou procurar um lugar que está vazio, clicar com o botão direito, formulário Google, ou vir aqui em novo, formulário Google. Vai por esse caminho aqui que não vai ter erro, tá? Aqui, se você clicar aqui em cima, ele automaticamente já vai começar a fazer a criação do formulário. Se você vier aqui em cima da setinha, vai aparecer formulário em branco, teste em branco ou com base em um modelo. Por enquanto a gente vai trabalhar com o formulário em branco, tá? Se você clicar aqui, automaticamente ele assume que vai ser um formulário em branco. Eu vou clicar, ele automaticamente já vai começar a montar o formulário para mim. Primeira coisa que você vai fazer é dar um título para o seu formulário, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, formação de criação de formulários. Um errinho aqui, eu posso fazer a correção. Aqui embaixo, se você quiser, você pode dar uma descrição, né? Este formulário vai ser usado como base para a oficina de criação de formulários. É uma descrição, eu não vou colocar. E lembrando que o título que você atribuir aqui vai ser automaticamente atribuído ao nome do arquivo. Se você quiser que o nome do arquivo seja diferente do título que você deu, você vai clicar aqui, né? E vou colocar aqui, por exemplo, formação
terceiro ciclo. Agora, vocês estão vendo que o título do formulário é um e o título do arquivo é outro, tá? Isso é o que vai aparecer lá fora quando você fechar o formulário. E isso aqui é o título que vai aparecer no cabeçalho do seu formulário, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, né, nós vamos prestar atenção nessa barrinha aqui do lado. Esse primeiro botãozinho aqui é um botãozinho de adição de perguntas, tá? Eu vou, primeiramente, passar por todos os tipos de questão e depois eu explico o restante aqui, beleza? Então, automaticamente, ele já vem com uma pergunta. Eu vou apagar essa pergunta aqui para a gente começar do zero. Então, eu só tenho aqui o título do formulário. Eu quero adicionar uma pergunta, eu vou vir aqui clicar no botão mais. Quando eu clico no botão mais, então vai aparecer aqui a pergunta e ao lado aqui de onde está escrito pergunta, vai aparecer o tipo de pergunta que eu quero criar. Então vamos começar aqui com a pergunta do tipo resposta curta. Resposta curta, como o próprio nome está dizendo, é um tipo de pergunta que vai exigir aí uma linha de resposta, tá? Então, por exemplo, eu vou perguntar qual é o seu nome. É um tipo de resposta que não vai exigir muita digitação, então eu tenho aqui o tipo resposta curta para esse tipo de pergunta, tá? Se você quiser enumerar suas perguntas, você coloca um número antes aqui e pronto. Uma coisa importante de observar aqui embaixo é a obrigatoriedade da resposta. Da forma que está aqui, a pergunta não é obrigatória. Isso significa que se a pessoa deixar essa pergunta em branco e enviar o formulário, ele vai aceitar. Se eu ligar aqui a obrigatoriedade da resposta, o formulário só será enviado depois que essa pergunta for preenchida. Não será aceito o envio de perguntas cuja resposta é obrigatória em branco. Então liguem aqui a obrigatoriedade da pergunta se você não quiser que essa pergunta seja enviada em branco. Então, primeiro tipo de pergunta, resposta curta. Vou acrescentar uma outra pergunta. Agora, em vez de resposta curta, eu vou escolher parágrafo. Então, nesse caso aqui, as perguntas do tipo resposta parágrafo é aquela pergunta que vai exigir uma escrita mais apurada, que vai exigir uma escrita de mais de uma linha, né? De várias linhas. Então, nós temos aqui o tipo parágrafo. Por exemplo, descreva como foi a sua viagem durante as férias. Então, nesse caso aqui, a pessoa provavelmente vai gastar mais de uma linha. Eu não posso colocar aquela resposta curta porque vai demandar aqui uma quantidade de espaço para fazer essa descrição que a resposta curta não comporta. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher a opção parágrafo e vou também adicionar aqui a obrigatoriedade da resposta. Uma coisa importante aqui é o seguinte, ó, quando você adiciona a obrigatoriedade da resposta, vai aparecer esse asterisco, tá? Esse asterisco indica que a pergunta não pode ser deixada em branco. E aí eu já vou aproveitar que eu tenho duas perguntas para mostrar a visualização, que tem um olhinho aqui em cima, para você, durante a criação do formulário, visualizar como que está a montagem desse formulário, né? Se está ficando legal, enfim. Então eu vou dar um clique aqui e olha só, aqui tem minhas duas perguntas, tem um indicador aqui com a estrelinha vermelha e já está sendo informado para o usuário aqui na descrição do formulário que o asterisco indica
que aquela pergunta é de resposta obrigatória. Então essa aqui é a visualização do que você está montando. Vou fechar e retornar aqui para a edição. Vamos adicionar mais uma pergunta aqui. A próxima pergunta, ela vai ser de múltipla escolha. Uma pergunta de múltipla escolha é aquela que você vai oferecer várias opções de resposta, porém o respondente, né, ele vai selecionar apenas uma. Vai ser possível selecionar apenas uma. Então vamos ver aqui, por exemplo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Atualmente, você mora em opção número 1, casa. Opção número 2, apartamento. E aqui tem uma curiosidade que tem esse outro aqui, né? É porque, no caso, você pode deixar uma opção para que o próprio usuário complete digitando, né? Caso a resposta que ele queira dar não esteja contemplada nas possibilidades de resposta que você deixou. Tá? Então eu vou deixar aqui outro, que aqui ele vai poder dizer se ele mora, por exemplo, numa fazenda, num sítio, numa chácara, debaixo da ponte, enfim, né? Então, se não for contemplado nem casa, nem apartamento, se ele mora num lugar diferente, ele vai poder escolher outro e escrever aqui onde que ele mora, tá? Vou clicar aqui na obrigatoriedade da pergunta, vamos dar uma olhada como é que ficou. Olha lá, atualmente você mora em casa. Se ele selecionar casa, as outras vão estar sem selecionar. Se ele selecionar apartamento, automaticamente cancelou a seleção da casa. Se ele selecionar outro, ele vai cancelar aqui e vai abrir aqui a possibilidade para ele digitar onde que ele mora. Mas lembrando sempre que toda vez que ele muda a opção dele, a opção anterior, a opção que ele selecionou anteriormente é cancelada, porque nesse tipo de questão, né, eu vou sair, no tipo de questão múltipla escolha, apenas uma resposta dentre a lista de respostas que você ofereceu, apenas uma é aceita, beleza? Vamos acrescentar mais uma pergunta aqui, só que agora ela vai ser de caixa de seleção. A pergunta de caixa de seleção ela é muito parecida com a de múltipla escolha. A diferença é que, enquanto na múltipla escolha você pode selecionar apenas uma resposta, na caixa de seleção você pode selecionar mais de uma resposta. Por exemplo, quais eletrodomésticos você possui? Vamos dar uma interrogação, eletrodomésticos aqui faltou o acento. E aí eu vou dar aqui algumas opções, por exemplo, geladeira, fogão, o que mais que eu coloquei aqui? Computador, enfim. Vou colocar aqui a obrigatoriedade da pergunta e vamos dar uma olhada como que ela ficou. Olha só, quais eletrodomésticos você possui? Se eu marcar geladeira e marcar fogão, ele aceita. Não é igual aqui em cima, que quando eu marco uma outra resposta, a outra que eu tinha marcado anteriormente foi cancelada. Nesse caso aqui, ele vai aceitar mais de uma resposta, tá? E pode também, da mesma forma que na múltipla escolha, você pode colocar outros aqui, onde ele pode acrescentar alguma informação que você não contemplou aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa vai selecionar apenas uma resposta. Nesse caso aqui, ela pode selecionar mais de uma resposta, ok? Passando para a próxima pergunta, vamos ver aqui agora, lista suspensa. A lista suspensa também vai oferecer uma lista para ele poder fazer uma escolha. Só que aqui geralmente a gente usa para coisas mais pequenininhas, né? Vamos colocar aqui em qual estado
você mora. Aí eu vou colocar aqui, ó, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, enfim, vou colocando aqui. Vamos colocar aqui a obrigatoriedade também e vamos dar uma visualizada. Se eu vier aqui agora, olha lá, em qual estado você mora? Quando ele clica aqui, vai aparecer um menuzinho com as opções que você colocou para ele, tá? Então, essa é a lista suspensa, tá? Eu não escolhi nada, ele está falando que a resposta é obrigatória. Ok, próxima pergunta, próximo tipo de pergunta é o upload de arquivos. Isso aqui não seria uma pergunta, né? Esse tipo de questão aqui é quando você quer que o aluno envie algo para você. Pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser um arquivo de texto, um arquivo de som. E aqui ele já faz um alerta. O alerta aqui é o seguinte, para que as pessoas possam enviar alguma coisa para você, ela tem que ter um endereço de e-mail válido. Então ele já está avisando que vai coletar esse endereço de e-mail. O endereço de e-mail é aquele que a pessoa cadastrou no celular, se ela estiver respondendo por celular, ou o endereço que está aqui na conta, se ele estiver respondendo por computador, tá? Então aqui ele já está avisando para você que ele vai solicitar. Ele faz isso por uma questão de segurança, né? Porque a pessoa pode enviar arquivos maliciosos para você, contendo vírus, etc. Então é por isso que ele coleta o e-mail da pessoa para você saber, caso você receba algum arquivo malicioso, de onde esse arquivo veio. Então eu vou clicar aqui em continuar. Então, por exemplo, envie sua foto. Ou você peça, né, para o aluno fazer um desenho, enviar para você, faça um desenho a respeito de alguma coisa que você está ensinando lá e envie, né, através do upload de arquivo. Se você fizer desse jeito aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, olha lá, adicionar arquivo, vai aparecer lá, envie sua foto, a pessoa vai clicar em adicionar arquivo, ele vai poder fazer um upload, ou seja, se ele estiver respondendo o questionário através do celular ou do computador, ele vai selecionar arquivos do dispositivo que ele está usando, né? Então ele pode vir aqui numa pasta específica e escolher, né? Eu tenho uma pasta aqui, ó, treinamento forms, eu tenho aqui várias figurinhas, né? Então, se eu quisesse mandar essa daqui, eu clicaria nela e vou clicar abrir e ele vai anexar essa figura aqui. A pessoa também pode procurar alguma imagem que esteja no drive dela, né? Por exemplo, essa figurinha aqui está no meu drive, tá? Então, é só clicar e mandar selecionar, tá? Opa. Ou a pessoa pode marcar alguma coisa que foi selecionado previamente, né, um documento ou uma imagem que foi selecionado previamente para fazer o envio aqui. O mais usado é o upload, tá? Mas eu ainda posso melhorar essa questão. Por exemplo, eu posso vir aqui e aí eu vou ligar essa opção aqui, ó, permitir apenas tipos de arquivo específico. Porque do jeito que está aqui, ele pode mandar qualquer coisa. Ele pode mandar foto, vídeo, som, texto, qualquer coisa. Mas se eu quiser limitar isso, eu ligo aqui e aí eu vou selecionar, por exemplo. Já que eu pedi uma foto, eu quero que ele mande apenas imagem ou desenho, tá? Ele não vai poder mandar áudio, vídeo, PDF, planilha, texto, apresentação de PowerPoint, nada disso, tá? Aqui eu vou limitar quantos arquivos que ele pode enviar, tá? Então, nesse caso aqui está limitado a 1, posso deixar ele mandar até 10. E posso limitar também o tamanho do arquivo. Eu acho aqui que alguma coisa entre 10 megas até 100 megas
100 MB eu já acho muito grande. 10 MB eu acho um tamanho legal, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que ele vai poder mandar desenho ou imagem, no máximo um arquivo, com tamanho máximo de 10 megabytes, tá? Ele dá até um aviso aqui que o formulário pode aceitar até 1 gigabyte, mas imagina só, se você permitir que cada pessoa envia 1 gigabyte, né? Pensando aqui que esse formulário pode ser respondido aí por 100 pessoas. Só de arquivo, se cada um enviasse 100 GB, você teria ocupado bastante espaço aí no seu HD. Então, eu acho que esse tamanho aqui é legal. Então, eu estou limitando aqui os tipos de arquivo que a pessoa pode enviar para mim. Né? Visualizando aqui, não vai mudar nada. Mas, por exemplo, eu vou aqui selecionar. Eu tenho aqui na minha pasta de trabalho aqui alguns arquivos de áudio, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no arquivo de áudio. Então, esse é um arquivo de áudio. Eu vou tentar abrir. Olha lá, o arquivo selecionado não está disponível para upload. Por quê? Porque isso aqui é um arquivo de áudio. Eu falei que ele poderia fazer só upload de desenho ou de foto, tá? Então, isso é muito legal você prestar atenção aí na hora de você montar o seu upload de arquivos. Próxima questão, vamos ver aqui, é a escala linear. A escala linear ela é muito usada para que a pessoa que está respondendo faça uma avaliação de alguma coisa. Então, por exemplo, avalie o grau de dificuldade deste exercício. Aí você pode escolher aqui, eu vou escolher aqui de 1 até 10, sendo que 1 seria muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil. E 10 seria difícil. Vou colocar aqui como obrigatório também, visualizar. E aí, olha só, avalie o grau de dificuldade. Aí ele vai colocar aqui, se ele achou muito fácil, ele vai colocar em 1, se ele achou mais ou menos, seria 5, um pouco difícil, né? Daqui para cá já começa a ficar difícil, até difícil mesmo, tá? Então, a escala linear seria basicamente para que a pessoa que está respondendo faça a avaliação de algo que você quer saber aí no seu formulário. Próxima questão, nós vamos aqui para grade de múltipla escolha. É o tipo de resposta que você vai ter várias linhas e várias colunas para que o usuário, né, a pessoa que está respondendo, faça uma escolha. Então, vamos fazer aqui o seguinte exemplo. Dos veículos abaixo, qual você possui? Vou colocar um acento aqui. Aí eu vou colocar assim, carro, moto, bicicleta. E aqui eu vou colocar sim ou não. Bom, vamos colocar obrigatoriedade. Vamos lá visualizar como é que ficou. Então, olha só como que ficou aqui, ó. Dos veículos abaixo, qual que você possui? Carro. Se eu tenho, eu marco sim. Se não tenho, eu marco não. Moto, tenho. Bicicleta, não tenho. Lembrando que isso daqui é muito parecido com múltipla escolha, né? Se ele clica em uma, ele automaticamente cancela a outra. Essa que é a questão aqui no grade de múltipla escolha. Então, nesse caso, você vai montar perguntas desse tipo, né? Onde você vai ter várias linhas e várias colunas. Eu coloquei aqui 3 linhas e 2 colunas, mas você pode colocar mais. Só alerto para que na hora que você estiver montando o seu formulário, né, tenha
em mente que a maioria das pessoas que vai responder os nossos formulários vai estar usando o celular. Então a tela do celular é limitada. Se você crescer muito o número de questões, o número de colunas aqui, pode dificultar a visualização dele, né? Então vamos tentar, né, usar aí o bom senso na hora de montar as nossas questões de grade de múltipla escolha. Vamos sair, voltar. Próxima questão é a questão de grade de caixa de seleção. Também ela vai funcionar basicamente como a grade de múltipla escolha, só que no caso eu posso selecionar mais de uma. Enquanto aqui em cima eu seleciono apenas uma resposta por linha, aqui eu vou poder selecionar mais de uma, tá? Então vamos colocar aqui que atividades físicas você pratica. Eu vou colocar aqui, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aqui eu vou colocar assim, natação, corrida, musculação, ciclismo ou nenhuma. Então, vamos colocar obrigatoriedade e vamos dar uma olhada como que ficou. Olha só, que atividades físicas você pratica. Vamos supor que na segunda-feira eu faço uma corrida e musculação. Tá vendo que eu posso marcar duas? Aqui eu não consigo, né? Se eu marco uma, eu automaticamente cancelo a outra. Aqui não. Na terça-feira não faço atividade física. Na quarta-feira só uma corridinha. Na quinta-feira ando de bicicleta. Na sexta-feira eu nado, por exemplo, né? Mas eu posso, por exemplo, marcar todas, tá? Aqui seria até meio ilógico marcar tudo e marcar nenhuma, né? Mas eu estou mostrando aqui só as possibilidades, tá? A grade de caixa de seleção, ela funciona dessa forma, enquanto a grade de múltipla escolha permite uma, a grade de caixa de seleção permite a escolha de várias opções. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Data e horário. Data e horário não tem muito mistério, né? Qual a data de hoje? Aí, vamos colocar aqui, visualizar. A pessoa vai vir aqui digitar a data do dia. Sei lá, hoje é dia 2 do mês 7 de 2021, tá? E o próximo é o hora, né? Horário. Que horas são? Aí, vindo aqui, eu vou digitar aqui que são 10 horas, tá? Essa pergunta aqui de horas, ela tem também a possibilidade, se você vier aqui, escolher o horário, que é a hora, né? Ou a duração. A duração é diferente, né? Quanto tempo, por exemplo, ó, quanto tempo você gastou para preencher este questionário? Isso é duração, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí eu, por exemplo, eu posso dizer que eu gastei 1 hora e 30 minutos, tá? Ou então, eu gastei 10 horas, 45 minutos
e 30 segundos. Enfim, essa que é a diferença entre horário e duração, ok? Eu vou falar mais sobre essas possibilidades aqui na hora que eu estiver falando sobre a questão de validação, tá? Uma outra coisa que eu queria falar também sobre a grade de múltipla escolha e a grade da caixa de seleção é na hora que eu marquei aqui exigir uma resposta, quer dizer o seguinte: se eu desmarcar aqui, ele pode não responder uma das linhas. Se eu marcar aqui, ele vai ser obrigado a responder todas as linhas. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então esses são os tipos de perguntas que nós temos no Google Forms, tá? Uma coisa que você pode fazer aqui também é ordenar. Às vezes, alguma questão você acha que não ficou legal no lugar que você criou. Então, por exemplo, eu vou pegar essa questão de avaliação aqui, vou deixar ela por último. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos aqui, na hora que eu movimento a minha setinha para essa região, ela se transforma numa cruzinha. Isso significa que eu posso movimentar essa pergunta. Eu vou arrastar ela, vou deixá-la como última pergunta. Então vocês vejam que agora ela está lá no final, tá? Então eu posso fazer essa movimentação, por exemplo, a data de hoje eu vou colocar lá no início. Então, ó, vou arrastar aqui para cima, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, ela saiu lá de onde estava e veio aqui para o início. Então, para fazer esse movimento, basta você posicionar o ponteiro do mouse nessa região aqui, onde tem esses pontinhos. Ó, aqui, na hora que apareceu essa cruzinha, você pode movimentar, tá? Bom, eu quero falar também sobre algumas outras opções. Eu vou deixar a opção de importar perguntas e a opção de sessão para falar depois, tá? Eu quero falar sobre título e descrição, imagem e vídeo do YouTube. Na verdade, não tem que ser do YouTube, nós vamos ver daqui a pouquinho. Para você adicionar um título, né? O que seria um título? Um título seria uma orientação, alguma coisa que você gostaria de passar para o usuário sem ser necessariamente uma pergunta. Então, vamos colocar aqui uma coisa que é importante dizer o seguinte: qualquer coisa que você pedir para adicionar aqui vai ser adicionado abaixo daquilo que está selecionado, né? O que está selecionado fica marcado aqui, ó, com um azulzinho, tá? Então, se eu pedir para adicionar um título aqui, ele vai adicionar abaixo do que está selecionado, tá? Então, eu vou vir aqui e pedir para ele adicionar um título, olha lá. Ele foi adicionado abaixo do nome, tá? Então, por exemplo, né? A gente sempre orienta os meninos a fazer a leitura do PDF antes de fazer de partir para as atividades. Então, eu vou colocar aqui, ó, para responder as perguntas, leia o PDF da semana. Então veja que isso aqui não é uma pergunta, é apenas uma orientação, tá? Eu posso até acrescentar aqui: é muito importante que você leia os arquivos PDF para estar inteirado da matéria, etc, etc. Posso colocar uma descrição aqui, mas não é obrigatório. Vamos ver como é que ficou isso? Olha lá, para responder as perguntas, leia o PDF da semana, tá? Então isso aqui é uma orientação, né? Os títulos, eles são usados para isso, para descrever alguma coisa que vem abaixo, para orientar, enfim. Ele não se caracteriza como uma pergunta, até porque não há resposta. Se eu vier aqui, não tem como ele digitar nada como resposta, ok? Isso é o título. O próximo item é a imagem, né? Quando eu quero fazer
uma ilustração, né? Quando eu quero colocar uma ilustração na forma de imagem, então eu vou usar esse recurso aqui. Lembrando que no caso de eu usar esse recurso aqui, a imagem também vai ser um complemento. Então, por exemplo, digamos que eu queira acrescentar aqui uma imagem, né? Então, ó, isso aqui está selecionado, a imagem que eu pedi para adicionar vai vir logo aqui abaixo. Vamos tomar como exemplo essa questão aqui de língua portuguesa. Leia a tirinha abaixo e resolva as questões. Veja que isso aqui não é uma pergunta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar aquela ferramenta de captura, né? Eu coloquei um vídeo para vocês visualizarem como é que faz o uso dela. Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Fiz a cópia da imagem, apareceu aqui embaixo aqui. E aí eu vou pedir para adicionar. Então vai ser adicionado logo aqui, ó, abaixo do que está azul. Então eu vou pedir aqui para adicionar, vou mandar procurar. Vou vir aqui na minha área de trabalho, vou selecionar a imagem e automaticamente ele vai colocar a imagem aqui para mim. Olha lá. Você pode, né? No meu caso aqui, eu poderia ter copiado só a imagem e colocar essa descrição aqui em cima. No caso aqui, eu optei por copiar a imagem com a descrição. Mas você pode escrever aqui também. Se você não escrever, não vai aparecer absolutamente nada. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Tá lá, ó. A imagem que eu coloquei foi adicionada aí. Eu posso também, né, em alguns tipos de pergunta, adicionar imagem. Ó. Se eu tivesse um tipo de imagem que ajudasse a entender essa pergunta ou que fizesse parte dessa pergunta, eu posso acrescentar essa imagem dentro da pergunta. Nesse caso aqui, quando eu seleciono aqui, a imagem vai ser adicionada fora da pergunta. Aqui a imagem vai ser adicionada dentro da pergunta. E se as opções de resposta necessitar de uma imagem, eu posso também, como está mostrando aqui, em cada uma opção de resposta, adicionar uma imagem também, tá? Então, essa foi a ferramenta de adicionar imagem. E por fim, eu vou falar do vídeo, que é basicamente igual a adicionar uma imagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um vídeo, tá? E vou adicionar esse vídeo aqui. Lembrando que sempre o que eu pedi para colocar aqui vai vir sempre abaixo daquilo que está selecionado, e o que está selecionado aparece em azul. Eu vou clicar aqui em adicionar vídeo, tá? Aí eu preciso de um vídeo do YouTube ou de um outro lugar que não seja o YouTube, tá? Então, como que eu vou descobrir esse vídeo? Então eu vou ilustrar entrando aqui no YouTube, vou vir aqui, ó, YouTube, tá? Aí eu vou pegar, por exemplo, esse vídeo aqui, que é um vídeo de orientação. Eu quero colocar esse vídeo lá no meu formulário. Eu vou clicar no vídeo. Eu dou uma pausa aqui no vídeo, né? E como que eu vou descobrir o endereço do vídeo? Eu só vim aqui em cima, clicar aqui na barra de endereço. Esse é o endereço desse vídeo. Eu vou ter que copiar esse endereço aqui, voltar aqui no meu formulário, colar, tá? Um Ctrl V, né? Clicar nessa lupinha aqui, ele já achou o vídeo, tá? Mas eu tenho que clicar aqui no vídeo, clicar em selecionar, e aí ele adicionou o vídeo ao meu formulário. Eu posso fazer um redimensionamento do vídeo, tá? Para ele ficar maiorzinho, e aí o vídeo vai ser adicionado. Esse vídeo pode ser um vídeo seu que você gravou, né, com alguma instrução, ou pode ser um vídeo complementar com alguma coisa que você acha interessante para esclarecer melhor aquilo que o aluno vai responder.
tá? Então, essa é a forma de você adicionar um vídeo ao seu formulário. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que eu fiz um apanhado geralzão, mais compacto daquilo que a gente viu. Aqueles detalhes que a gente viu sobre montagem dos formulários da gente, eu acho que não precisa colocar aqui, né? Eu acho que deu para todo mundo entender que, dependendo da questão, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, né, nas perguntas, né? E é isso aí. Espero que esse resumão aqui seja legal para vocês aprimorarem aquilo que a gente discutiu. E lembrando que o ideal é você montar o seu formulário para quando chegar lá no nosso próximo encontro, você tirar suas dúvidas e, além disso, ter o material para fazer o que eu vou propor no nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Isso aí. Grande abraço para todo mundo. Pratiquem. A gente vai começar a usar isso com uma certa intensidade de agora para frente. Falou, pessoal. Grande abraço. Até mais.